Olá pessoal, sou o professor Anderson e nesse vídeo nós vamos falar sobre metabolismo energético, autotrofia. Nessa figura, que nós já conhecemos, nós vimos da classificação dos micro-organismos de acordo com a fonte de energia e de carbono. Neste vídeo nós vamos falar desses dois grupos aqui, os quimio-autotróficos e os fotoautotróficos. Inicialmente a gente vai falar sobre a fototrofia. Bom, os organismos fotossintetizantes, eles obtêm energia necessária através da fotossíntese. E então na fotossíntese, o que acontece? Os organismos utilizam a energia solar para reduzir dióxido de carbono em uma substância orgânica contendo mais energia. Então observem aqui, contendo mais energia quer dizer o quê? Que a energia da luz é utilizada para a redução do dióxido de carbono. Essa é a equação geral da fotossíntese. Então, na fotossíntese, o CO2 mais água mais energia, que vem da luz, o micro-organismo produz glicose e oxigênio como um subproduto. Os organismos fotoautotróficos, eles realizam a fotossíntese e a energia luminosa, ela é convertida em energia química e o carbono inorgânico ele é fixado em compostos orgânicos. Alguns organismos, as cianobactérias, as algas e as plantas vegetais superiores realizam um tipo de fotossíntese que é a fotossíntese oxigênica, que tem como subproduto, na verdade, o oxigênio. As bactérias verdes e algumas bactérias verdes e púrpuras realizam fotossíntese anoxigênica, onde nós temos outros subprodutos diferentes do oxigênio. Bom, no caso da fotossíntese, a gente fala da luz. Então, o que é a luz, para a gente entender? A luz que é utilizada na fotossíntese é a luz visível, que é aquela, a luz que nós enxergamos, que é uma pequena parte do espectro de radiação, que é o espectro eletromagnético. A luz, ela tem propriedades tanto de onda quanto de partícula, e a luz branca ela é formada por um conjunto de cores diferentes. Você já deve ter visto isso aí na física, que uma mistura das diferentes cores é que forma a luz branca. Das 7 cores do arco-íris formam a luz branca. E as radiações no espectro da luz visível, elas se movem por ondas. Então, esse aqui é uma representação do espectro eletromagnético. A gente tem vários comprimentos de onda. O de interesse nosso está nessa faixa aqui, entre 400 e 700 nanômetros, que é a luz visível. E então, os organismos fotossintetizantes, eles obtêm energia a partir da luz. E quem capta essa energia? No caso, são os pigmentos, que tem essa função de absorção da energia luminosa. O principal pigmento é a clorofila. Porém, há outros pigmentos, como carotenoides, ficobilinas, bacterioclorofila, que alguns micro-organismos possuem. Na fotossíntese, a gente tem reações que são reações de transdução de energia, que é isso? São reações luminosas, onde a luz, a energia da luz, é convertida em energia química. E essa energia química, que é armazenada, ela é utilizada para converter o carbono inorgânico em carbono orgânico. Então, nas reações que a gente chama luminosas ou de fase clara, essa energia luminosa é utilizada para formar ATP a partir do ADP e do fosfato. E também é utilizada para reduzir moléculas transportadoras de elétrons, nesse caso aqui o NADP+, a NADPH, que são usadas na biossíntese, na produção de novas moléculas. Então, no caso da fotossíntese, nesse primeiro aqui, a fotossíntese oxigênica, a energia da luz ela é utilizada para quebrar a molécula de água,
Então, quando tem a quebra da molécula de água, essa quebra é feita para quê? Para fornecer elétrons e prótons, e esses, eles são utilizados, são doados depois para o CO2 é reduzido ao carboidrato. Então, os elétrons e prótons utilizados pelo CO2, que a gente vai falar daqui a pouco, eles vêm da quebra da molécula de água. E como subproduto dessa quebra, a gente tem o oxigênio. Isso na fotossíntese oxigênica. Na fotossíntese anoxigênica, a gente tem outro doador de elétron, por exemplo, o H2S, tem a mesma função de fornecer os elétrons. Então, nós temos as reações luminosas, que têm como objetivo principal formar ATP e reduzir moléculas transportadoras de elétrons, e nós temos as reações de fixação do carbono, que também se chama de fase escura, que usa esse ATP e essa molécula transportadora de elétrons para se ligar o CO2 a uma molécula orgânica e, com isso, ser possível reduzir o CO2, o carbono do CO2, a um açúcar simples, através da produção, da síntese de moléculas de carboidratos. Então, as reações de fixação do carbono, eles usam os produtos da fase luminosa, que são o ATP, usado para fornecimento de energia, e o NADPH para fornecimento de elétrons e de íons de hidrogênio. Com isso, a gente tem a redução do CO2. A etapa onde acontece a redução do CO2 à glicose se chama ciclo de Calvin, que é uma sequência de reações onde o CO2 é reduzido com a utilização que o ATP e o NADPH, que são produzidos durante a fase luminosa da fotossíntese. Bom, essas são as referências, bons estudos e se cuidem.